Olá, esse é o vídeo de resolução referente ao vídeo 7 da série O que é lógica. Vamos resolver algumas equivalências e depois usar essas equivalências para obter novos resultados. O primeiro exercício diz A implica B é equivalente a não B implica não A. Queremos verificar que isso é uma tautologia. Para isso, vamos elencar os possíveis valores de verdade para A e B, ou seja, VF, 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 e elencar as formas que ocorrem na fórmula completa, ou seja, A implica B, não B, não A, não B implica não A implica B é equivalente a não B implica não A. Com isso, nós agora fazemos a composição dos valores de verdade. Observe que A implica B vai ser falso somente quando a condição A é verdadeira e a consequência B é falsa. Os demais valores são verdades. Não B vai ser simplesmente o espelho do que acontece em B, ou seja, F, V, F, V. Não A vai ser F, F, V, V. Agora, não B implica não A, nós temos que observar quando que não B é verdadeiro e não A é falso, ou seja, a condição é verdadeira e a consequência é falsa. Isso vai acontecer somente na segunda linha e os demais são verdadeiros. Observe agora que a tabela de A implica B e de não B implica não A são exatamente as mesmas e, portanto, as duas são equivalentes, porque a equivalência vai ser verdadeira quando os valores são os mesmos, ou seja, V, V, F, F, V, 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 V. Né? Todos são exatamente os mesmos. Vamos continuar com os demais exercícios. Nós temos também a implicação, né, ou a equivalência, que diz A é equivalente a B, é equivalente a não A, é equivalente a não B. Vamos fazer essa tabela. Aqui começamos do mesmo jeito, elencando todos os valores de verdade possíveis para A e B, e em seguida seguimos com as composições. Observe que A é equivalente a B vai ser verdadeiro na primeira linha e na última, quando os dois valores são exatamente os mesmos, e falso nas demais. Agora, o mesmo vai acontecer com não A e não B. Observe que na primeira linha A e B são verdadeiros e não A e não B vão ser, portanto, os dois falsos. Nesse caso, nós vamos ter que não A equivalente a B vai ser verdadeiro na primeira e na última linha, e, portanto, A equivalente a B é equivalente a não A, é equivalente a B. E, portanto, nós temos que todas as linhas da nossa tabela são verdadeiras. Nós vamos seguir agora com mais um exercício, e agora um até mais simples. É simplesmente a ideia de que nós podemos inverter a ordem de dois operadores. A ou B é equivalente a B ou A, ou seja, a ordem dos fatores na disjunção, no ou, não altera o resultado. Isso vai ser obtido pelo fato de que a condição para que um ou seja falso é somente quando as duas formas são falsas. E isso vai acontecer independente de termos A ou B ou A. E, portanto, A ou B é equivalente a B ou A. Vamos agora pular dois exercícios que são muito similares. Quando nós temos o E, ele também vai ser comutativo, ou seja, nós podemos inverter a ordem. E a equivalência também é comutativa. Observe aqui que a implicação ela não é simétrica nas duas direções, mas essas outras operações são todas comutativas. Vamos agora para o número 6, que diz A e B ou C vai distribuir na operação, ou seja, se nós temos A e B com o primeiro dos elementos dentro do parênteses, ou, que é a operação de dentro, A e C, que é a operação de fora composta. Ou seja, o operador da conjunção distribui na disjunção. Nesse caso, nós vamos fazer aqui novamente a tabela de verdade. Vamos ter agora três variáveis e, portanto, temos uma tabela com 8 valores. Aqui elencamos, como já vimos fazendo,
todas as possibilidades de valores de verdade. E agora fazemos as composições. Nós temos B ou C, que vai ser falso somente nas linhas em que tanto B quanto C são falsas. Depois, nós temos a composição A, I, B ou C, que vai ser verdadeiro somente quando ambas são verdadeiras, que são as 3 primeiras linhas. Depois temos todas falsas. E agora fazemos o que temos no lado direito da nossa equivalência. Nós fazemos primeiro A e B, que vai ser verdadeiro nas 2 primeiras linhas, quando A e B são verdadeiros, e A e C vai ser do mesmo modo quando ambas são verdadeiras, vai ser na primeira e na terceira linha. Como nós fazemos o ou entre essas duas, vamos obter que as 3 primeiras linhas dessa tabela são verdadeiras, as demais são falsas. Observe agora que tanto o lado esquerdo quanto o lado direito da equivalência tem a mesma tabela de verdade e, portanto, nós temos que a equivalência de fato é uma tautologia. Vamos seguir agora com mais um exercício desse tipo. Nós temos que distribui, agora no caso o ou, né? O ou distribui no e, ou a disjunção distribui na conjunção. E o exercício é similar. Nós vamos escrever todas as possibilidades de valor de verdade e fazer as devidas composições. B e C é verdadeiro somente quando as duas são verdadeiras, né? Nos demais casos vai ser falso. A ou B e C vai ser falso somente quando ambas são falsas. E isso vai acontecer somente nas 3 últimas linhas. Agora nós fazemos A ou B. A ou B vai ser falso somente quando ambas são falsas, e isso acontece nas 2 últimas linhas. E A ou C vai ser também falso somente quando ambas são falsas, o que vai acontecer na linha 6 e na linha 8. Então nós vamos ter agora o E, que vai fazer com que seja verdadeiro somente quando ambas são verdadeiras. Isso vai acontecer nas 5 primeiras linhas, e as 3 últimas nós temos pelo menos um dos dois falsos. Note agora que todos os valores são iguais na tabela de gama e de alfa, como nós elencamos aqui, e, portanto, a equivalência funciona. Vamos então para mais um exemplo. Agora nós temos a lei de De Morgan, que é a distribuição da negação em uma disjunção. E nós vamos fazer o seguinte: nós temos aqui, né, nós vamos observar que o que acontece é o ou entra para cada um dos termos e inverte a operação de ou para e. Vamos aqui observar que essa tabela também vai funcionar, a equivalência nesse caso. Nós temos o ou, que vai ser falso somente quando as duas são falsas, e a negação disso vai ser falsa nas 3 primeiras linhas e verdadeira na última. Agora nós fazemos o não A, o não B, que é simplesmente inverter os valores, e fazemos a conjunção desses 2 valores. Vai ser verdadeiro somente na última linha, que é quando as duas são verdadeiras, e agora nós observamos que a tabela de verdade, tanto de não A ou B, quanto de não A e não B, são exatamente as mesmas e, portanto, a equivalência vale. O mesmo vale agora para a distribuição da negação na conjunção, ou seja, a operação funciona também no sentido contrário. Se nós temos, então a gente faz as composições, A e B vai ser verdadeiro só na primeira linha, a negação disso vai ser falso na primeira linha, e depois agora fazemos a negação de A, a negação de B, e fazemos a disjunção, que vai ser falsa somente na primeira linha. Nesse caso, nós temos que a equivalência também vai funcionar. Vamos agora para o último caso das equivalências, né, das tautologias por tabela de verdade. Nós temos aqui a tautologia que ela elimina quando nós temos uma disjunção com algo que é sempre falso. Veja o que acontece aqui. Nós vamos ter A, todas as possibilidades e todas as possibilidades de B, e agora escrevemos não B. Não B vai inverter, e agora B e não B vai ser falso em todas as linhas, né? Nós sempre temos uma das duas como falsa, porque elas são uma o oposto da outra. Quando nós fazemos a disjunção com algo que é sempre falso,
a tabela de verdade vai ser exatamente a mesma da A. Porque verdadeiro ou falso é verdadeiro e falso ou falso é falso. Então, nesse caso, a tabela de A ou não B e B vai ser VVFF, que é exatamente a tabela do A. Nesse caso, então, nós temos essa equivalência. O que essa operação nos dá é que nós podemos cortar quando nós temos a disjunção com uma coisa que sabemos que é sempre falso. Note que se fosse um E, o que nós teríamos aqui seria diferente, né? Nós não podemos concluir, no caso, que A e não B e B é equivalente a A, né? Não é de fato equivalente, mas quando temos o ou, isso vai de fato ser equivalente. Vamos agora para a segunda parte do nosso exercício. A ideia é usar as equivalências para obter relações de consequência sem fazer o uso da tabela de verdade. Então vamos mostrar aqui o procedimento de modo detalhado para passar uma ideia de como que faz isso. Eu recomendo que vocês tenham em mãos a lista, ou façam a lápis mesmo, a lista das equivalências que nós temos, né, que nós já temos. Vamos então para o primeiro caso. O primeiro caso é a relação de consequência não, não A e não C, e a segunda premissa, B, implica não A ou C, e isso tem como consequência não B. A ideia aqui é operar usando as equivalências até obtermos uma relação de consequência que nós conhecemos. No caso, vai ser o modus ponens. A partir disso, nós vamos reconstruir o argumento. Então, essa primeira fase é uma fase exploratória e a segunda fase é a apresentação mesmo do nosso resultado. Observe que aqui, pela primeira equivalência, nós podemos inverter a implicação. Então, nós temos B implica não A ou C, e isso vai ser não A ou C implica não B. Então, nós usamos a primeira equivalência e obtivemos isso. Lá no vídeo, nós fizemos também a equivalência da dupla negação. Então, nós podemos eliminar a dupla negação com isso e obtermos A ou C implica não B. Agora está ficando mais reconhecível. Observe que aqui nós já temos o não B aparecendo, que é a nossa consequência. Se nós tivermos A ou C como segunda premissa, modus ponens vai ser exatamente o que vai nos dar o resultado. Observe, então, que nós podemos agora usar a equivalência 9, que fala da distribuição da negação numa disjunção. Então, nós vamos ter não A, ou não C. E isso, usando a dupla negação, nós podemos eliminar e obter que isso é equivalente a A ou C. Observe que agora nós temos precisamente o formato de modus ponens. Nós temos A ou C implica não B, logo não B. Então, para fazermos a reconstrução, ou seja, o modo como nós esperamos que isso seja apresentado, nós vamos começar escrevendo modus ponens. Então, nós vamos escrever modus ponens de modo genérico, ou seja, alfa implica beta, tem como consequência beta. E agora vamos escrever precisamente quem é alfa e quem é beta. No caso, beta é não B e alfa vai ser A ou C. Então, substituindo, nós vamos ter A ou C como primeira premissa e segunda premissa, A ou C implica não B, como consequência não B. Agora, vamos operar em cima disso, que nós já sabemos que é uma relação de consequência válida, e obter novas consequências válidas. Como que nós vamos fazer isso? Vamos usar a exploração que nós fizemos. Nós sabemos, então, que A ou C é equivalente a não A ou não C, e nós sabemos também que podemos fazer a inversão e obter que B implica não A ou C, né? Nós fizemos as duas operações para chegar na original. Isso tem como consequência B. Então, se a primeira é uma relação de consequência e substituímos equivalentes, então ela vai continuar sendo uma relação de consequência válida. Em seguida, nós fazemos a
operação inversa, né, do De Morgan, da equivalência nova, e obtemos precisamente a relação de consequência que nós queríamos. Agora, vamos fazer de modo um pouco mais intuitivo e eu deixo como um exercício adicional fazer a reconstrução do mesmo modo como nós fizemos para essa segunda. Vamos então para a segunda da segunda questão, que é muito similar. Observe que nós temos um formato muito parecido. Em relação à primeira, nós temos não, não há e não ser. Nós temos B e D, implica não A ou C. E como consequência, não B ou não D. Nesse caso, vamos observar que o que concluímos na questão anterior pode, né, no item anterior, pode ser usado para como nossa equivalência de base. Então, nós vamos fazer precisamente isso. O alfa aqui vai ser o A, o gama o C, o B, o beta vai ser B e D, e então nós substituímos e vamos obter uma relação de consequência muito similar ao que está acontecendo aqui em cima. A única coisa que falta agora é usar a equivalência na consequência, ou seja, não B e D é equivalente a não B ou não D. E com isso nós finalizamos. Aqui, claro, seria importante continuar com a reconstrução, mas aqui está praticamente feita já de modo direto. Vamos para o terceiro caso, então. O terceiro caso vai ser o seguinte: a ideia de A e B ou não A tem como consequência A e B. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos observar que nós podemos fazer a distributiva do E no OU. Então, vamos ter A ou B, ou A e B, ou A e não A. Nesse caso, a gente vai retomar agora a última das relações de equivalência, que é quando nós temos um ou com alguma coisa que sabemos que é falso, um A e não A. Nesse caso, nós sabemos que isso vai ser equivalente a simplesmente termos a primeira das componentes, ou seja, A e B. E, portanto, nós obtivemos precisamente A e B. Aqui é importante notar que a gente obteve no sentido de equivalência, e, portanto, A e B também tem como consequência A e B ou não A. Então, isso é uma dupla relação de consequência, né? Apesar de não estar aqui elencado. Vamos agora para a última, que vai usar todas essas coisas que nós fizemos de modo a obter essa relação de consequência de modo muito rápido e eficiente. Então, nós temos não, não há e não ser. Nós temos D e B ou não D. E isso implica não A ou C. E isso tem como consequência não B ou não D. Observe aqui que este primeiro, ele, pelo que acabamos de mostrar, pode ser substituído. Nós temos uma equivalência com D e B, né? E no segundo caso, nós já obtivemos, né? Nós temos precisamente aqui o que nós fizemos no item 2. Então, para reconstruir isso, nós começaríamos do item 2 e nós fazemos a substituição de equivalentes usando o resultado que nós obtivemos em 3. Com isso, nós finalizamos essa lista de exercícios. Muito obrigado, espero que tenha ajudado. Tchau!